Olá pessoal, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos falar sobre interesses difusos. O que são os interesses difusos? Ora, dentro da perspectiva tradicional do direito, a dogmática tradicional sempre dividiu os interesses em interesses individuais, que são privatísticos, que são, na verdade, abordados dentro do direito privado, os interesses públicos, ou interesse público, assim considerando como gênero, que são abordados dentro do direito público, e aqueles direitos que são direitos coletivos representados por uma associação, por um sindicato, etc. Mas com a transformação da sociedade, com a chegada de novas demandas, inclusive aquelas que exorbitam os direitos individuais, surgem os chamados direitos meta-individuais ou transindividuais, que, na verdade, eles ultrapassam o interesse especificamente particular. E, claro, obviamente, não deixa de ser um interesse coletivo, mas só que não é um interesse coletivo como, por exemplo, pré-formado dentro de uma associação que representa uma categoria determinada. Porque o interesse difuso, inclusive, uma de suas características é a indeterminação dos sujeitos. E como nós podemos, inclusive, melhor conceituar os interesses difusos? A partir, vamos dizer assim, de um enfoque mais prático. Então veja, por exemplo, o caso de um interesse difuso que é a proteção ao meio ambiente. Como nós podemos entender a indeterminação, por exemplo, que é uma característica dos interesses difusos? Ora, diante de um dano ambiental, que seja, por exemplo, uma poluição ao meio ambiente, nós não temos como determinar, diante de uma circunstância como essa, qual a quantidade de pessoas que serão atingidas por um dano ambiental dessa natureza, como no caso de uma poluição de um rio, por exemplo. Então, na verdade, atinge uma coletividade indeterminada, certo? Ultrapassa interesses individuais, mesmo que individualmente as pessoas sejam atingidas, mas não há como dividir a dimensão do dano que pode ocasionar a cada um, porque cada um será atingido de uma forma. Poderá ocasionar a poluição, a morte de animais, a contaminação de água, que pode provocar doenças, mas pode provocar morte também de seres humanos, e assim nós temos justamente o quê? Uma questão que exorbita de uma proteção efetivamente apenas e restritamente individual. Então nós temos justamente nas sociedades contemporâneas a ideia que é uma ideia que já foi debatida nas ciências sociais, que é a ideia de risco. Nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade de risco, com a evolução industrial, com, vamos dizer assim, uma série de intervenções do ser humano na natureza. Nós estamos justamente expostos a situações que vão nos atingir, não apenas individualmente, mas enquanto coletividade, de modo indeterminado. Então, por isso que foi necessário que o próprio direito acompanhasse essa dimensão, justamente levando-se em consideração o fato de que, para o direito em si, certo? Teve que forçosamente reestruturar o sistema jurídico a ponto de que não se poderia mais restringir a defesa de interesses apenas na perspectiva individual ou do interesse público. Ou seja, foi necessário inclusive criar instrumentos processuais para a defesa desses direitos, no caso do meio ambiente, no caso da defesa dos consumidores, defesa do direito à saúde, à educação, da ordem econômica, da ordem urbanística e outros interesses difusos que são previstos na legislação. Então, em 1985, surgiu a Lei da Ação Civil Pública, que foi uma lei, inclusive, a própria nomenclatura é uma nomenclatura um tanto quanto, pode-se dizer, parece aparentemente contraditória, mas não é, ou seja, é a Lei de Ação Civil Pública, ou seja, não é uma ação penal, não é uma ação de defesa de interesse público especificamente dentro do Estado, certo? Mas é uma ação civil, de conteúdo matéria civil, mas tem uma dimensão pública. É interessante notar que essa lei fez com que houvesse justamente a possibilidade de defesa desses interesses coletivos de modo amplo, transindividual, de modo indeterminado, em que, no caso, o surgimento para a proteção desses direitos difusos se dava justamente por conta de quê? De uma circunstância de fato comum que atinge um número indeterminado da coletividade. Um outro exemplo interessante para a gente entender o que são os interesses difusos é o caso da defesa do direito do consumidor. Por exemplo, diante de uma propaganda enganosa, não há como se determinar a quantidade de pessoas que foram atingidas por uma propaganda enganosa.
Né? É curioso notar justamente isso, né, que essa indeterminação é muito característica dos interesses difusos. E está na ordem do dia e, claro, obviamente, nós avançamos muito na legislação, na proteção e defesa do meio ambiente, da defesa dos consumidores, do direito à saúde, né? Houve uma falha, inclusive, que no caso houve até um retrocesso recente na legislação, é que a probidade administrativa, ou seja, a moralidade da administração, também é objeto, enquanto tal, como um interesse difuso. Mas retrocedemos um pouco na legislação, que houve uma reforma na lei de probidade administrativa, mas a defesa do erário público é uma defesa que se pauta justamente por esse interesse da coletividade, ou seja, desvio de recurso público, ações de agentes públicos que contrariam os princípios da administração pública ou que causem enriquecimento ilícito. Então são caracteristicamente condutas que vão justamente o quê? Se voltar contra o interesse público, que no caso deve ser considerado inclusive indeterminado, porque, por exemplo, quando há um caso de corrupção, desvio de recursos públicos da saúde, a gente não tem como dimensionar, obviamente, a quantidade de pessoas que serão afetadas por esse desfalque, né? Desfalque do orçamento público para a saúde pública. Ou seja, houve um desfalque que vai ocasionar uma série de problemas na saúde pública. Sim, o montante de recursos pode ser determinado. Pode ter sido, por exemplo, R$1 milhão que foi desviado de uma Secretaria de Saúde, sim, mas o prejuízo ao erário é que, na verdade, não pode ser determinado. Por quê? Porque muitas pessoas serão atingidas por falta de atendimento médico, por falta de medicamentos e assim por diante. Então nós temos que entender que há uma nova dimensão do direito, que, claro, não é tão nova assim, mas vamos dizer, dentro dessa estrutura que não se reduz mais como antigamente ocorria, ou na esfera estritamente privada, ou na esfera pública, a defesa de direitos também tem esse caráter coletivo transindividual, ou melhor chamando transindividual, que é caracteristicamente os interesses difusos, certo? Então, muita coisa tem que ser debatida sobre isso, é importante a gente pautar inclusive a nossa fala aqui, de que não é possível esgotar todos os pontos em relação aos interesses difusos, mas nós chamamos a atenção porque nós temos que entender que é resguardada ainda a defesa de interesses individuais em relação a qualquer lesão ou ameaça a direito. Assim, é o princípio da inafastabilidade que está posto na Constituição. A defesa do patrimônio público também existe um meio idôneo, que é a ação popular, existem outros meios também, a própria autotutela a partir da administração pública é possível, inclusive a proteção do próprio patrimônio público. Mas os interesses difusos não se situam nem num lado nem no outro. Mesmo que seja uma perspectiva não nova, nós temos mais de 30 anos de tutela de interesses difusos, que no caso foi possibilitado pela Lei da Ação Civil Pública, mas ainda não está completamente sedimentada a compreensão sobre a importância da defesa dos interesses difusos para o bem-estar da sociedade. Bom, esse é o nosso recado, um abraço a todos e até lá.